Nos últimos dias, o mercado brasileiro subiu forte. Uma série de eventos idiosincráticos contribuíram para a alta da bolsa. O grupo JF chegou a um acordo com o BNDES para que houvesse a dupla listagem da JBS no mercado brasileiro e americano. Isso fará com que a empresa tenha acesso ao mercado de capitais americanos como uma empresa listada nos Estados Unidos, o que, a princípio, deve contribuir para trazer fluxo para o ativo, para diminuir o custo de capital do longo prazo e para dar acesso a mais investidores à ação da JBS. Além disso, o resultado dos varejistas foi muito bom. As empresas que estavam muito amassadas tiveram bons resultados trimestrais e mostraram que seguem no caminho de recuperar, especialmente no que diz respeito à questão operacional. As empresas, no geral, reportaram margens positivas. Foi o grupo de Magazine Luiza, de Grupo Casas Bahia, e inclusive maiores do que em outros períodos, margens historicamente altas. Contudo, a grande dificuldade nos dois casos é a última linha. Não é só dessas empresas, do varejo, mas de várias empresas no Brasil. Com a taxa de juros tão alta, o resultado financeiro muitas vezes corrói todo o resultado operacional, ou uma boa parte dele. Nesses casos, inclusive, a situação vai piorar. Isso porque nessa semana houve decisão do Copom de aumentar a taxa de juros e houve inclusive a sinalização de subir ainda mais a taxa de juros até o final do ano. Ao contrário, aliás, do que acontece nos Estados Unidos, em que o Fed teve a sua reunião na quarta-feira, assim como o Banco Central brasileiro, e decidiu manter a taxa de juros inalterada. Por outro lado, sinalizou que vai cortar juros mais 2 vezes esse ano. Isso deu esperança, inclusive, ao mercado de que, pelo menos do ponto de vista de política monetária, as coisas nos Estados Unidos devem andar positivamente. No que diz respeito à política monetária nos Estados Unidos, o Fed também sinalizou que vai diminuir o quantitative tightening, que é a diminuição do balanço do Fed. Com isso, a liquidez no mercado americano deve parar de diminuir tão rápido, pelo menos no que diz respeito a esse aspecto de diminuição do balanço do Fed. Outra coisa interessante que aconteceu nessa semana foi mais uma notícia interessante do grupo JF, foi o resultado na justiça brasileira que anulou a decisão da Corte Arbitral em favor da Paper Excellence. A Paper Excellence é uma empresa de papel e celulose que comprou a Eldorado há alguns anos e desde então a JF e a Paper Excellence vem travando uma disputa internacional que deveria ser roteiro do Netflix. Nessa decisão, a justiça brasileira decidiu que a decisão da Corte Arbitral é nula e que o processo deve começar a tramitar na justiça brasileira. Esse é, de fato, uma trama enorme que deveria, como disse, ser objeto de documentário do Netflix. Isso porque envolve questões de soberania nacional, lei de terras, espionagem, arbitragem internacional, além de processos em diversos países. Na minha opinião, a Paper Excellence foi muito mal assessorada e isso fez, inclusive, com que violasse algumas questões aí, básicas da lei brasileira, como, por exemplo, a lei de terras. No geral, eu acredito que o mercado vai continuar com muita volatilidade, inclusive com a implementação das tarifas recíprocas previstas para 2 de abril. O Trump já reafirmou que isso vai de fato acontecer e isso tem trazido volatilidade e incerteza para o mercado, algo que nós já comentamos aqui em vários momentos. No Brasil, acredito que a volatilidade continua, mas o diferencial de juros Brasil, Estados Unidos, Brasil, resto do mundo,
é muito grande e deveria atrair investidores, pelo menos para a renda fixa brasileira, o que já seria um grande alívio, especialmente para as empresas que têm que enfrentar um mercado de capitais fechado nesse momento. Muitas empresas precisam rolar as suas dívidas esse ano e estão buscando alternativas no setor bancário, com bancos. Isso porque está difícil de emitir debêntures e outros títulos de renda fixa. Por enquanto é isso e até a semana que vem.